Boa noite, pessoas queridas, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e bem-vindes. Estamos aqui nessa noite, começando mais um curso, com muita alegria, recebendo novamente Alejandra Dubovic e Alejandra Cipitelli, que sempre nos honram muito com sua presença, sempre contribuem muito nas formações que aqui estamos propondo, e recebemos também com muito carinho cada um de vocês, que vieram de vários lugares, mesmo que no online, né, mas reservaram esse tempo para estar aqui conosco, para começarmos esse curso, que com certeza vai contribuir muito. É uma alegria sempre a gente estar fazendo, né, novamente informações com essa qualidade, né, gente? Então, nós agradecemos muito, temos muitas pessoas que estiveram participando aí do primeiro curso, dos registros e documentação pedagógica, e aí, né, a Thaís lançou o desafio para nós, bora continuar essa formação, e a gente dá continuidade, de certa forma, também conversando aí sobre documentação, estudando, mas principalmente sobre projetos, né? E aí nós já queremos parabenizar as professoras, né, por mais esse lançamento, por esse livro precioso que tem muito significado, tem um significado muito especial na trajetória delas, né, e de muitos professores lá da escola, da comunidade, das crianças. Então, sintam-se todos muito bem-vindos, um excelente curso. Alejandra Dubovic e Alejandra Cipitelli são educadoras, especialistas em educação da primeira infância e diretoras da escola e Centro de Formação de Professores Jardim Fabulinos, que fica localizada no município de Tigre, na Argentina. A palavra é de vocês. Sejam muito bem-vindas e grato pela presença de vocês novamente aqui. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, no sé cómo están. Olá, boa tarde, boa noite. Estou vendo que estão todos com frio, estão muito agasalhados aqui também. Nós já tivemos vários encontros e hoje é para falar desse livro, que é o produto de 25 anos de trabalho. Não tudo, mas nesses 25 anos que fizemos no ano passado, eu e a Alejandra selecionamos uma série de projetos para colocar no livro. E quando vimos o livro, aí vimos como era longo, pesa mais ou menos 1 quilo, trouxemos um em cada mala porque era muito pesado. Mas o livro vai mostrando, e acho que o que é interessante para nós é que vai mostrando esses 25 projetos ao longo, esses 9 projetos, desculpa, 25 anos, e o que tem é que são. Conforme os anos vão passando, existem diferentes modalidades de documentação, diferentes modalidades de contar, e como nós, como escola, fomos evoluindo nessa questão de documentar projetos, e como encontramos, através do olhar das professoras e nós, como diretoras, como professores e nós fomos encontrando novos modos de visibilizar os projetos da escola. Porque não poderíamos tornar visíveis esses projetos se não tivéssemos como princípio pedagógico a documentação pedagógica. E uma coisa é contar sobre o projeto, assim, de uma forma informal, e outra coisa é mostrar os dados reais do que aconteceu nesse projeto. Por isso, o projeto não pode estar, de forma alguma, desligado, desconectado da documentação pedagógica. E aqui aparece através da fotografia ou através de vídeos, que são os recursos que temos. Então, aliás, quero agradecer o Álvaro, que está fazendo todo o nosso trabalho e que faz os vídeos e as fotografias dos projetos. Mas eu não poderia, esses projetos não poderiam ser mostrados se não tivéssemos como princípio a documentação pedagógica. E outro dos princípios que é o professor pesquisador. Falando de princípios, vamos trabalhar sobre o princípio do livro. E esse livro, quando começamos, nós começamos primeiro trabalhando sobre quais são os nossos princípios pedagógicos. E o que são os princípios? Os princípios são nada mais nem nada menos do que as ideias fundamentais que vão reger o nosso projeto educacional. São declarações sempre subjetivas, não são leis, são declarações subjetivas, são um farol que orienta a nossa experiência. Então, precisamos levar em conta esses princípios, ou nós, professores, temos que levar em conta esses princípios na hora de pensar os projetos. Então, a primeira coisa que eu sugiro a um professor ou a uma escola é saber muito claramente quais são esses princípios pedagógicos. Então, se vocês virem a leitura do livro, são 17 princípios. Então, vamos começar com alguns deles.
E um dos primeiros, e passe o slide, por favor, é a escola como âmbito relacional. A escola é um âmbito de relação dos sujeitos, que são as crianças, os professores, as famílias, as pessoas que trabalham na escola. E não se pode pensar o outro princípio, que é a imagem que temos de criança, se não pensarmos que a criança que está na escola é um ser em relação com o espaço físico, com as outras crianças, com as pessoas que estão na escola. Então, uma das condições fundamentais é pensar a escola como esse âmbito relacional. Uma complexidade que a escola normalmente tem, através de relações que são significativas para todos nós que estamos na escola, não somente para as crianças, onde o espaço da escola se transforma em uma estratégia educacional. Para quem já nos ouviu, sabe a importância que damos, dentro desses princípios, ao espaço da escola. A estratégia educacional, o espaço visto como estratégia educacional, capaz de oferecer experiências onde as crianças possam se expressar, ter intercâmbios, confrontos, oportunidades de explorar, brincar, pesquisar. Então, esse lugar que é um lugar organizado. Esse é outro dos nossos princípios, a organização. Então, primeiro, pensar a escola como um âmbito de relações, e pensar a escola como um âmbito de relações já é uma postura política, ética e estética. O segundo princípio com o qual trabalhamos é a cotidianeidade. O cotidiano onde acontecem essas relações, a vida cotidiana da escola, como um modo de estar no mundo, para conviver com outros e também para construir esse projeto pedagógico, onde são contempladas todas as experiências da vida, desde a chegada na escola, os modos de se cumprimentar entre professoras e crianças, a chegada das famílias, a hora do lanche, o almoço, as atividades cotidianas que acontecem normalmente. Então, a cotidianeidade é o espaço onde as crianças aprendem. Então, temos que garantir nessa cotidianeidade espaços de encontro, de relação, que favoreçam nas crianças a autonomia, a segurança e um tempo para estar juntas. Quando falamos de outro princípio, falamos também de um que é o de bem-estar. A escola como um âmbito de bem-estar, a escola como um espaço para estar bem. É nesse espaço onde as crianças e os professores e as professoras têm que estar bem, também existe um espaço, que aí é o terceiro princípio, que é qual é o lugar das famílias no nosso projeto pedagógico. E as famílias são um lugar fundamental. Uma das coisas que acontece quando fazemos o encontro com as famílias, os primeiros encontros, quando as crianças entram na escola pela primeira vez, eu sempre uso uma palavra que eu aprendi com vocês, que é que eu digo que as famílias são nossas parceiras. E essa palavra não existe em espanhol, mas ela usa. Não podemos pensar em uma escola em que a família não participe, em diferentes níveis de participação, porque participar não é somente ir nas festas da escola ou algum evento, mas que a família possa participar em situações genuínas de aprendizado. Participar como a ideia de sentir parte de. Isso é participar, eu me sinto parte da escola, eu me sinto protagonista. Porque se eu não fizer essa participação com as famílias, a família se transforma, sobretudo nas nossas escolas, nós temos uma escola que é uma escola particular. Se a família não participa das ações que fazemos na escola, depois a família se torna um cliente que a única coisa que quer é resultados. Agora, se eu consigo e construo essa participação da família de uma forma real e genuína, aí a família se torna parceira e nos acompanha nesses aprendizados que as crianças vão ter. E as famílias também são as que nos acompanham para construir a cultura da escola. A participação das famílias também nos permite ter outros olhares diversos. Nós temos um olhar sobre as crianças, mas quanto mais famílias participam do projeto, cada uma tem um seu olhar diferente sobre a infância e sobre as crianças. E isso também é interessante, porque produz confrontos e acordos sobre qual é a criança que temos na escola.
Então, pensar a escola como esse âmbito de relações, onde estão as crianças, em um espaço onde se provocam relações cotidianas e com a participação das famílias. E para tudo isso, famílias, escola e quem integra a escola, temos que saber claramente essa imagem de criança que temos e o que acreditamos sobre a cultura da infância. Desculpem. Nós, na escola, temos uma visão muito otimista da criança, porque não é que acreditamos em uma criança frágil, que não pode fazer nada. Não, nós acreditamos sempre com uma criança com grande potencial, uma criança curiosa e que desde o momento que nasce quer se relacionar com o mundo. Que tem grandes capacidades de observação, que é curiosa, que tem ideias próprias, que entra em confronto com outros, que pode intercambiar ideias, que tem pensamentos originais, que é exploradora, e qualquer material que a gente der para pesquisar, eles têm essa capacidade de se engajar nessa experiência, crianças que são inventoras, que têm muita vontade de aprender e muita vontade de entender o mundo que as rodeia. E esse também é outro princípio, poder chegar a entender o que estamos fazendo. Qual é nossa tarefa como professoras e o que esperamos como professoras? Encontrar sentido no que estamos fazendo. Quando a gente não vê sentido no que está fazendo diariamente, no trabalho, na escola, acaba sendo monótono, repetitivo, ou copiando algumas teorias, ou nem mesmo teorias, algumas receitas de escolas que vêm da Itália ou da Espanha ou de onde for, sem pensar em qual é a nossa realidade. Então, primeiro é preciso buscar outro dos princípios, que é o professor pesquisador, que vamos falar um pouco mais depois. E como esse professor vê essa criança curiosa, independente, autônoma, que gosta de pesquisar, que gosta de estar com outras crianças, e que é co-construtora de cultura, não repetidora de cultura, constrói sua própria cultura junto com outras. Tem uma autora que eu gosto muito, que se chama Penny Richard, que diz: não precisamos ir para a selva amazônica para ver culturas diferentes. Basta entrar numa escola, e numa escola podemos ver duas culturas, a cultura dos adultos e a cultura das crianças. Então, poder entender que as crianças são co-construtores de cultura e não somente repetidores de cultura. E isso é um princípio pedagógico. Outro princípio pedagógico é pensar qual é a atividade natural das crianças, que é o brincar. E reconhecer o brincar como uma chave que vai nos abrir todas as portas onde a criança pode explorar. Não somente a brincadeira orienta as nossas práticas educacionais, como nos obriga a assumir a responsabilidade de entender a brincadeira como um direito da infância. Não é que a gente deixa as crianças brincarem porque somos legais, não que é preciso entender que as crianças têm o direito a brincar. E o brincar tem que estar em toda a vida da escola. E a forma de garantir isso é montar desde o planejamento. O brincar precisa de 4 coisas fundamentais: outro para brincar, um espaço, tempo e materiais. Então, um dos princípios que eu tenho que garantir na escola é que a criança tenha as possibilidades. Vou dar tempo para ela brincar, eu vou deixar ela brincar com as outras crianças, eu vou preparar contextos para que essas brincadeiras aconteçam e eu vou dar um tempo para essa brincadeira. Então, um princípio fundamental para que as crianças se divirtam e estejam bem, esse bem-estar, é pensar o brincar como uma chave que vai abrir outras portas para as crianças investigarem, explorarem e se relacionarem com outras crianças. Outro princípio que temos são as boas ideias das crianças. Nisso também tomamos outra autora, que chama Eleanor Duckworth, que fala das ideias maravilhosas das crianças. E pegar essas ideias maravilhosas das crianças é a essência do desenvolvimento intelectual. Se eu não consigo, e aqui tem a pedagogia da escuta, se eu não consigo escutar as ideias que as crianças têm e que essas ideias floresçam e que sejam socializadas com seus pares, eu também não vou trabalhar com o desenvolvimento intelectual das crianças. Esse pensamento das ideias maravilhosas, baseado na curiosidade inata das crianças e a vontade de conhecer o mundo, é uma predisposição natural que as crianças têm. Elas são curiosas e têm boas ideias.
Então, dentro dos nossos princípios, pegar essas boas ideias das crianças para desenvolver projetos nos parece muito interessante. Porque quando falamos de projetos, que vamos começar na próxima aula a falar de projetos, sempre que estamos falando de projetos, temos que pensar que nós, como professoras, podemos ter pensado um projeto que é incerto, que não sabemos como vai transcorrer, mas que sempre tem que dar espaço para os projetos, que dentro desse projeto as crianças desenvolvam. Então, vamos trabalhar sobre esses 6 princípios primeiro, depois vamos continuar com os outros na próxima aula. E o que aconteceu quando criamos esses princípios? Uma das coisas que aconteceu com os princípios foi, bom, como esses princípios são plasmados, são postos em prática na vida real. E vamos mostrar aqui uma experiência que não está no livro, porque senão não seria uma bíblia, ia ficar muito longo, que é uma coisa que aconteceu conosco. Nós tínhamos um princípio pedagógico fazia muito tempo, mas nos anos da pandemia, que na pandemia foram 2 anos sem escola presencial, quando voltamos para as aulas presenciais, foi muito difícil, porque não é que os princípios tinham se diluído, mas tínhamos construído outros princípios que tinham a ver com as aulas online. Então, nós tínhamos que voltar a nos construirmos como escola, a nos construir como escola, depois de 2 anos de ausência presencial, né? Isso, hoje temos coisas como o GPS, coisas que a gente liga no celular ou no mapa, que vai nos guiando. Então, essa era a ideia dos mapas e de nos situarmos novamente no espaço da escola, nos pareceu interessante. Então, o que vamos mostrar agora é o que nos aconteceu em relação a esses princípios, porque como tudo é incerto, nessa incerteza que a pandemia nos trouxe, como pusemos na prática, como traduzimos esses princípios em um mapa? Então, eu vou mostrar aqui. Então, a ideia foi fazer uma cartografia da escola, pensando em mapa não somente como algo que é um entorno físico, mas sim, atualmente existe uma forma de pensar os mapas como um produto cultural. Tem a ver com o mapa da planta do jardim, né, da escola. Então, nesse momento, as aulas começaram, e no ano anterior, a Alejandra tinha me dado um livro muito bonito, me mostra ele, passa ele aqui, que é um mapa literário. E um mapa literário, quando eu começo a ler o livro, e além disso, esteticamente muito bonito, eu comecei a ver o mapa literário, e esse mapa trata de muitos autores da literatura antes de construir sua obra. O que eles faziam era fazer mapas. Então, por exemplo, aparece esse mapa do Harry Potter. A autora do Harry Potter, para ver onde vai transcorrer toda a história do Harry Potter, ela criou um mapa, porque é um mapa fantástico, que essa escola não existe, esse lugar não existe, e todos os personagens estão em torno desse espaço que ela cria. Mas também havia outros autores. Moby Dick, por exemplo, o autor de Moby Dick também fez um mapa fantástico, um mapa de um lugar que não existe, mas onde transcorre toda a história. E esse livro trata de muitos autores que criam esses mapas. Então, esse é o mapa do Senhor dos Anéis, que são histórias mais atuais, ou mapas, no caso aqui, eu tenho filhos de 40 anos e 36, eu me lembro quando eles eram pequenos, Asterix também era um mapa fantástico. Então, o mapa deixa de ser uma coisa somente geográfica, que situa um lugar, mas ele se torna parte de uma cultura. Então, começamos a ver esses mapas, eu e a Alejandra começamos, antes de começar com as professoras, para ver como a gente se situa nesse mapa. Então, pegamos mapas reais também, mapas que vão nos indicando, esses eram alguns mapas literários, e alguém imaginou e colocou os personagens no mapa, mas também há mapas de fatos históricos, então, mapas como o da o atravessamento dos Andes, a da Batalha de Waterloo, e indicam tudo o que aconteceu naquele mapa. E o mapa nos mostra lugares e situações que aconteceram na realidade, nesses mapas, né? Também há mapas como um que é produção da carne de vaca de um país ou de outro, então tem porcentagens nesse mapa. Outros mapas
Vamos ver outro mapa. Mapas hidrográficos ou mapas para quem vier à cidade de Tigre. Esse é um mapa turístico que indica os lugares onde você pode passear, que é uma cidade turística, a cidade onde nós moramos, e vai indicando o passeio que você pode fazer. Esses são mapas reais. A outra é outro mapa que nós usamos no planejamento ou nos projetos. Na hora de armar um projeto, amanhã, quando falarmos, na próxima aula, quando falarmos de projetos, vamos falar que o projeto tem uma estrutura, mas para construir essa estrutura, nós encontramos uma forma de trabalhar os projetos através de mapas mentais. Então, vamos ver alguns mapas mentais. Temos mapas mentais, diferentes modos de entender esses mapas. E o mapa mental, na verdade, essa técnica do mapa mental é como um brainstorming, não tem categoria, só vou colocando todas as ideias. O mapa mental não tem categoria do mais importante ao menos importante. Eu só vou anotando tudo o que me vem à cabeça quando penso num projeto para determinar como seria esse projeto. Então, esse é mais nosso, como diretoras de artes plásticas, que mostra como vamos trabalhar as artes plásticas na escola, e é para todos os grupos de 2, 3, 4, 5 anos. Isso vai orientando o nosso trabalho quando coordenamos como vão ser trabalhadas as artes plásticas nessa escola, com todos os grupos de crianças. Ou esse, que é um grupo de um projeto da gráfica do Corpo em Movimento, é um projeto que vamos ver na próxima aula, que tem a ver sobre a roda. E como começamos com esse mapa mental, com as ideias do que pensamos que poderia ser, e começa com uma pequena ideia, e conforme eu vou somando através da observação e da escuta das ideias das crianças, esse mapa vai se ampliando. Esse é um mapa já terminado, porque colocamos aqui as ideias que as crianças foram tendo ao longo do projeto. Temos outros mapas. Então, com essa ideia, passando por essa ideia dos mapas literários, depois dos mapas geográficos, os mapas mentais, começamos, talvez, em pensar por que não fazer um mapa pedagógico, um mapa que levasse em conta os princípios pedagógicos e ver como esses princípios se desenvolveriam no mapa através de diferentes linguagens, porque nosso trabalho tem muito a ver com a teoria das 100 linguagens de Loris Malaguzzi. Então, esse mapa pedagógico são alguns rascunhos que fizemos, porque o mapa também eu tenho que ver que tamanho ocupa cada categoria, ou que categoria eu dou para cada linguagem dessas, ou esses modos de ver as didáticas quando eu trabalho com as crianças. Então, esses eram os primeiros rascunhos, e depois temos a sorte de que temos uma professora de cerâmica que é ilustradora, Adriana Sidabate. Então, vimos os mapas com esse mapa com as professoras, depois nos reunimos com ela e ela nos fez esse mapa maravilhoso. E com ela nós fomos vendo os mapas e é um mapa vivo. Esse aqui, o que começamos na pandemia, e depois foram sendo acrescentadas coisas de acordo com as vivências. É um mapa imaginário, como os literários, e aqui vocês podem ver como nós, nesse mapa, através de diferentes linguagens, vamos pondo em prática todos os princípios pedagógicos. Então, eu quero convidar vocês agora a assistir um vídeo que foi feito com esse mapa e que embaixo está legendado em português, então a Patrícia vai poder nos agradecer. Eu acho que está bem, desculpem se houver algum erro, mas só para vocês verem como seria, como traduzimos os nossos princípios pedagógicos nesse mapa, e o que faz é tornar visível esses princípios em diferentes projetos que também levam em conta as 100 linguagens. Então, vamos assistir agora, é um vídeo de uns 20 minutos. Depois disso, podemos continuar falando ou passar já para as perguntas sobre isso. Então, aproveitem, porque eu gosto muito desse mapa. Nós não colocamos no livro, senão o livro seria muito longo, mas está sem publicar esse trabalho, não está publicado em nenhum lugar. Então, espero que aproveitem assistir como nós gostamos de fazer.
Este mapa pedagógico muestra en escala reducida el espacio de la escuela visto como territorio y cuenta la historia que se ha ido enriqueciendo y matizando a lo largo de muchos años de experiencia. Muestra un proyecto de escuela que ha desarrollado experiencias nutriéndose de referentes externos, como es el caso de las escuelas de Reggio Emilia, el proyecto de las hermanas Cosettini, el maestro Iglesias, la escuela El Pesta de Ecuador de Rebeca y Mauricio Bail, las experiencias de escuelas concretas, como también las de Freinet y sus principios de la escuela viva, la cooperación, la investigación del entorno, la base funcional de la comunicación, los aportes de Francesco Tonucci con su concepción de niño y ciudadanía, los modos de vinculación con el arte y la creatividad de los niños a partir de las experiencias de Bruno Munari y los modos de encontrarse con la palabra y la imaginación de Gianni Rodari. Remanso de lo cotidiano. Entendiendo al remanso como un lugar de corriente de agua donde la misma fluye lentamente o se detiene. Lugar tranquilo donde la cotidianeidad provoca seguridad, armonía y bienestar general. La playa de los contextos, entendiendo por playa a una extensión casi plana de arena o piedras, pero también como a la unión entre la tierra y el mar, porque creemos que esta metáfora nos remite a la unión que debe haber entre contextos y proyectos, o entre proyectos y contextos. Contextos preparados por el maestro, donde los niños investigan, exploran, intercambian saberes e ideas. La playa de los contextos es un modo de entender y lograr una coherencia entre la organización del espacio y nuestra línea pedagógica. Una sintonía que se da en los espacios contextos donde se generan microclimas de bienestar y aprendizaje. Una estructura organizativa que muestra en parte nuestros principios.
la cordillera de los juegos, otro de nuestros principios que ponen en manifiesto el derecho del niño a jugar. Pensando este espacio y la definición de cordillera como conjunto de montañas alineadas a lo largo de un eje, que forma una unidad y que por sus sedimentos puede adquirir diversos formatos y tamaños, como montañas, sierras o colina. Y es así como pensamos el juego en la infancia, como un estado natural que adquiere diversas maneras de exploración, de investigación, de aprendizaje social y cognitivo, donde no basta con asegurar o garantizar el juego, sino que es imprescindible sostener la calidad del juego pensando y seleccionando buenas propuestas en contextos y materiales. El bosque de la literatura. El bosque, como definición, es un ecosistema de distintos climas, lo que lo hace rico en biodiversidad. Pensamos el bosque también como un lugar de recreación, de contacto con la naturaleza y las historias. Como todos los bosques en la Tierra, ocupa una tercera parte de nuestro mapa, ya que la lectura y los proyectos literarios son fundantes en nuestro ideario. El búho llamó 3 veces. Y la de Asparito. Cola de lombriz. Que hoy y siempre seas muy feliz. Y así se quedaron con ella. ¿Y cuántos son todos? ¿Están los 7? Y después hay lluvia. A mis primos, pero de mentira, y se la comieron igual. Y con gusanos. Otro de los espacios dentro de este mapa son los que ocupan los lenguajes de la plástica y la música, que al igual que la literatura, aseguran miradas posibles que dan valor a la belleza, a la estética y la atención a los detalles, en donde entran en diálogo los valores educativos de la escuela, como el valor del descubrimiento, en el pico del descubrimiento, entendiendo por pico geográfico a la montaña más prominente, como así también la cascada de la escucha, una cascada que derrama sus aguas en todo el mapa.
ahí, por ejemplo, ustedes tienen una que están dos amigas abrazándose, pueden ser dos amigos o una amiga. Acá hay unos niños, Lisan, ¿viste? A menos que eso sea... No. Puede ser, sí, pues sí. ¿Sí? ¿Qué dice Lupita? Meseta de las construcciones, entendiendo como meseta a una llanura elevada respecto al nivel del mar. Las mesetas se forman por fuerzas tectónicas y ese movimiento se da porque es una zona relativamente plástica, y esos son para nosotros los juegos de construcción, donde la plasticidad de contextos y materiales provocan experiencias de investigación y aprendizajes en los que se construyen también los conocimientos matemáticos. De ahí a que esta zona sea límite con el Valle de las Matemáticas, que a su vez está rodeada por los ríos de la naturaleza y el movimiento.
con 2 es el 22.4. ¿Te anotas, tenías anotarlo acá? Fíjate, claro. No, pero no canta. Ya que nos están mezclando, mirá. Dale, estamos jugando, dale. No es para jugar. Bueno, cada uno ¿cuál? ¿Este cuándo va? El 3 con el 1, el 3 con el 1. 3 con 1. Y ahora arriba de este va primero pusimos este y después un montón. La primera trampa que vimos. El delta de los proyectos. Entendiendo al delta como un río que se divide en brazos, y eso es para nosotros los proyectos. Brazos que abrazan toda la escuela. El puente de los intercambios. Los puentes son construcciones que se levantan sobre un terreno para comunicar dos lados. El intercambio es la base fundamental del proyecto, ya sea el intercambio con los maestros, directivos, coordinadores, familias, comunidad toda, lo que supone construir una red de relaciones que mira simultáneamente hacia adentro y hacia afuera. Archipiélago de las familias. Un archipiélago es un conjunto de islas próximas entre sí y con un origen geológico común. Las familias forman parte de nuestra comunidad en un marco de colaboración, trabajo conjunto y aprendizajes. Aportan al proyecto su diversidad social y cultural. La parte de adelante.
Esa, ¿no? ¿Se puede nada? ¿Qué ves, Juana? Un ojo gigante. Nosotros, ¿sí? Que se llama pupila. Entonces vemos. Contacto. Igual es visual total. Todo el tiempo. Contentos de haber llegado al fin. Después soltaron a los animales para que fueran hasta el río que rodeaba el pueblo. ¿Para qué iban al río los caballos? Para tomar agua. Iban a tomar agua y a descansar. ¿Qué es el que hiciste? El de cerámica, pues. Muy bien. ¿Y tú quién eres? La princesa. El puerto del acompañamiento. Como un lugar resguardado donde las embarcaciones pueden detenerse, permanecer y estar seguros. La bahía de las expectativas. Una bahía es una entrada de mar en la tierra que forma una concavidad amplia, donde se pueden fondear los barcos para abrigarse de los vientos. La bahía de las expectativas es un sinónimo de esperanzas, una idea de conseguir algo. No es una simple ilusión, sino un hecho probable y con fundamento. El faro de la formación docente. El faro es una torre alta situada siempre en la costa, que emite una luz potente para orientar, para reconocer la ruta. No solo señala la entrada de los puertos, sino también las islas, los archipiélagos y guía a los barcos y a los navegantes.
es una cierta obediencia, ¿eh? Pero es como, bueno, en esta escuela se acostumbra a hacer esto, pues yo lo hago. Es como hacer caso también, pero bueno, la costumbre y el estereotipo, lo típico, lo que hace todo el mundo, o más bien sería lo tópico, pero bueno, imagínate que libros de fichas, los libros de fichas ya está todo hecho. Es cuidadoso con sus pertenencias, aunque en ocasiones descuida su aspecto personal. Esto ha sucedido especialmente en ocasión de sus incursiones a la Patagonia, de las que regresó visiblemente desalivada. Eso para trabajar la onomatopeya tengo que poner en contexto, porque voy a trabajar ese contexto con eso. En la declaración de intenciones lo pongo, pero también mi declaración de intenciones tiene que coincidir con lo que yo puse en el contexto. Entonces la propuesta ya enseguida surgía cómo complejizarla para la próxima, ¿no? Claro, y esto es porque te pones a dibujarla y el dibujo... Entonces esto es como la forma en que uno tiene una forma de pensamiento proyectual gráfico. Si no te lo pasas escribiendo. Que no te caiga física. Es muy divertido, sí. Es muy aburrido. Si no nos va a caer, si tiramos mucho. Bueno, cartografiar também. Bom, fazer a cartografia também é uma documentação que fala da nossa história, do que fizemos, quem somos, onde estamos. A cartografia não somente nos situa num espaço físico, mas também é uma cartografia cultural da nossa cultura. Então, depois vamos mostrar umas documentações breves sobre a participação das famílias, mas antes eu quero trazer 3 perguntas que me pareceram importantes esclarecer. Uma é sobre os princípios pedagógicos, se os nossos princípios pedagógicos... Bom, eu vou falar lento, que eu falei que hoje eu ia falar lento. Se os nossos princípios pedagógicos têm relação com os princípios pedagógicos da política educacional. Nós somos uma escola que está dentro da província de Buenos Aires e leva em conta os princípios pedagógicos do desenho curricular da província de Buenos Aires. Mas os nossos são mais específicos e há princípios que compartilhamos com as escolas da Reggio Emília, nesse sentido. Quando começamos nossa história como escola, as escolas Reggio Emília, nós tínhamos um diálogo forte porque era um referencial importante para nós. Então, talvez os princípios sejam mais específicos. Mas os princípios pedagógicos da província de Buenos Aires, com a centralidade do ensino, a inclusão, a identidade como construção social, a perspectiva de gênero na educação sexual, a educação intercultural e a participação, são esses os princípios pedagógicos da província de Buenos Aires. Se a gente for separar assim, mais minuciosamente, existe um contexto de política educacional, onde tem as práticas de linguagem, matemática, educação artística, literatura, teatro, música, educação física. Então, dentro disso, nós vamos buscando, porque a gente precisa desse quadro referencial, de um arcabouço. A gente não está em Marte. Nosso desenho curricular, ele não é tão rico como o desenho curricular de São Paulo. Eu conheço de São Paulo porque já me mostraram, me parece impecável, no sentido de que é muito rico tudo o que propõe, e a gente pode ler, eu já li várias vezes, e sempre encontro coisas novas e interessantes. Nosso é um pouco mais resumido, no sentido de que tem menos, não dá tantas inspirações para o professor, se for ler,
Mas também é muito mais amplo, porque tem coisas mais amplas, mas nós somos da província de Buenos Aires, não somos de outro planeta, então levamos em conta o que está no desenho curricular da província de Buenos Aires, porque aqui cada província tem o seu desenho curricular, não é a mesma coisa da província de Buenos Aires e a cidade de Buenos Aires, que é uma cidade como o Distrito Federal, uma cidade autônoma. Os nossos princípios têm a ver com isso porque eles são mais inspirados nas práticas pedagógicas das escolas Reggio Emília e depois outras coisas que nós fomos crescendo e fomos ao longo desse trajeto dos princípios. Às vezes é bom esse olhar do estrangeiro. Temos um brasileiro que nos ajuda muito, e é o Cristiano Alcântara, que nos ajudou muito nos princípios, que foi nos mostrando, bom, isso é um princípio, e nós nos indagávamos sempre em relação aos nossos princípios. Agora, os nossos princípios são 17, mas vão continuar se ampliando. Então, é a base sobre a qual trabalhamos. Então, é uma combinação das duas coisas. A outra coisa que perguntaram em relação com os espaços, esse mapa tem um monte de contextos, tem muitas experiências, algumas são de projetos, outras de território, que é outro dos nossos projetos, outras são de um projeto literário que temos, outras são do projeto da linha, ou dos jogos de construção. Então, são de diferentes anos, de diferentes momentos, porque no mapa, quando construímos o mapa, queríamos refletir isso, a nossa história. E a outra que me perguntaram, depois continuamos com as outras perguntas, mas quantos projetos um grupo faz por ano? Isso é bem complexo, porque quando a gente fala de projetos, e vocês vão ver isso no livro, tem projetos curtos que duram 50 minutos e são um projeto, porque os projetos, existem os que a professora propõe e os projetos das crianças. Então, não tem um tempo. Por exemplo, o projeto de linguagem da linha, ele dura 8 anos e vamos trabalhando o tempo todo e ele atravessa a escola toda. O de jogos de construção também tem todos esses anos e também passa por todas, é transversal em todos os grupos e não se termina nunca. Porque se a gente continuar observando, fazendo interpretações, acrescentamos novos materiais, novos contextos. Em relação aos contextos, se todas as crianças passam por cada contexto? Não, porque nós trabalhamos com duplas de educadoras. Então, no mesmo grupo de 5 anos, pode haver 2 projetos diferentes e nem todas as crianças passarem pelos mesmos contextos. Senão, teria que ser tipo, temos que passar contabilizando, o grupo inteiro passou por esse. Não, os contextos vão se armando de acordo com o projeto. Quantos projetos por ano? Não sei dizer. Posso começar a pensar, mas alguns projetos duram uma semana, outros duram anos, alguns duram um mês. Depende do projeto. Tem um projeto que é o Corpo em Movimento, por exemplo, que nós vamos ver na próxima aula, que também é um projeto que tem muito tempo, porque às vezes a partir dele sai o projeto de retratos, então não tem uma quantidade de projetos. É claro que nem todos são documentados, porque seria impossível documentar todos. A documentação, como vocês estão vendo aqui, todos estão registrados, escritos, mas não tem esse desenvolvimento que nós fazemos quando fazemos um curso ou uma palestra como essa. Então, depois vamos ver os outros, mas para compartilhar com vocês, alguns que também não estão no livro, algumas experiências que fizemos com as famílias quando falamos da participação. Justamente este é um projeto em que a família participa, porque pedimos que colaborassem conosco, que é um projeto sobre retratos. Os projetos de retrato, nos grupos de 5 anos, trabalhamos com retrato de perfil e nos outros com retrato de frente, vamos fazendo uma graduação nas propostas. Você tem aí os de retratos? Vamos mostrar um pouquinho do projeto de retratos com participação das famílias. E se houver outras perguntas, a Patrícia vai me dizendo. Vamos ver isso? Esse é um projeto de um grupo de 4 anos.
Acá tienen si quieren las pinturas y los diferentes pinceles y van a hacer las telas para hacerlo. ¿De qué color ¿Puedo? Al tuyo. Bueno, en este caso, en este proyecto... Neste caso, nesse projeto, é um projeto sobre gráfica, sobre pintura. As crianças já estavam trabalhando sobre o retrato. E o que elas fizeram foi esse trabalho com as famílias, onde se unem as linguagens do desenho e da pintura. E no plano vertical, são desenhos em papéis menores, no plano vertical. Por isso, quando falamos sobre montar um contexto com intencionalidade pedagógica, esse contexto tinha muitas dessas questões com a intencionalidade. Ia ser feito no plano vertical ou sobre cavaletes, se íamos utilizar certa quantidade de materiais. Então, vemos esse que é o da família. Depois, são 3 experiências com diferentes idades. O outro é a linguagem da composição. Então, convido vocês a assistir, são curtinhos. E foram feitos na metade do ano, mais ou menos. Esse projeto era longo, porque era o retrato, e uma das instâncias do retrato era desenhar junto com a família. Se lo ven, esse trabalho... Se vocês observarem, esse trabalho foi no pós-pandemia, tá todo mundo com máscara, e para nós também foi um desafio, porque quando as crianças voltaram da pandemia, depois da pandemia, quem vem à escola sempre diz que as crianças da nossa escola desenham muito bem, e depois eu vou falar, na próxima aula eu vou falar por que as crianças desenham, por que a gente dá tanta importância para o desenho. E nós encontramos na volta da pandemia crianças sem essas habilidades de desenho. Então, tivemos que retomar esses hábitos de desenhar, de conhecer diferentes materiais, respeitar o tempo do outro. Então, é uma experiência que fizemos no pós-pandemia, quando tínhamos voltado. El que vamos a ver, O que vamos ver, agora vamos ver é uma combinação do retrato e a família, e a linguagem da composição. Aí também dá para ver um contexto com intencionalidade pedagógica. O que nós propusemos eram diversos contextos, um com elementos naturais e outros com elementos culturais. Tinha a ver com elementos de metal ou plástico e coloridos, com cores complementares. Então, cores quentes, eu quis dizer. Então, sempre que fazemos um contexto, esse contexto tem uma intencionalidade, e nessa proposta também. Era também no pós-pandemia, e através do que observávamos, tínhamos uma preocupação em como poderíamos trabalhar o desenho com as crianças, ou a representação gráfica da figura humana, que é um projeto que está sempre na nossa escola. Então, buscamos outros recursos, nesse caso, a linguagem da composição e também depois a pintura. Então, aqui as famílias participavam, porque também o que queríamos era que as famílias pudessem observar
dificuldades de algumas crianças para se concentrar, para completar uma tarefa, fazer uma experiência, poder completá-la. Então, foi um trabalho, e nós falamos muito com as famílias ao longo da pandemia. Então, foi um trabalho em que família e escola se comprometeram a que essas crianças pudessem estar numa situação escolar, onde pudessem começar a conviver com os outros, ter tempos de espera, pudessem realizar uma experiência e chegar ao final. E esse ano é outro projeto, mas naquele ano com as famílias, o foco era esse, porque eram crianças que tinham ficado 2 anos em casa, sem presencialidade, e não tinham conseguido ter essa construção de estar com o outro ou de concluir uma tarefa. Então, esses projetos, quando a gente observa e tem essa escuta atenta e pode conversar com as famílias sobre as dificuldades que víamos ou que estavam, pelas quais as crianças estavam passando, que eram efeito do que tinha acontecido na pandemia, aí é onde trabalhamos com as famílias, porque não era uma única tarefa, não era uma tarefa só da escola, era trabalhar junto com eles e poder entender o que estava acontecendo com as crianças que ficaram 2 anos fechadas em casa sem ver outras crianças. Então, foi uma experiência super interessante. Esse ano, no pós-pandemia, nós tivemos muitas experiências que fizemos com as famílias, porque precisávamos voltar juntos à escola, não só as crianças, mas também as famílias. Então, as famílias eram convidadas para entrar nessa nova realidade que tínhamos perdido, que era esse ir à escola todos os dias. E essa última é de um grupo de 5 anos, também trabalhando sobre retrato, mas nesse caso perfil. Um grupo de crianças que tinha mais experiência no desenho. E é uma tarefa compartilhada, uma atividade compartilhada. Primeiro as crianças desenham o perfil dos pais ou mães e depois o contrário. Como podem ver, aqui tem exposição de trabalhos das crianças, trabalhos que fizeram antes, sobre o perfil, as pesquisas que fizeram. Estavam muito contentes de receber suas famílias. Também no plano vertical, e eram 2 propostas. Alguns trabalham sobre suporte escuro, a folha preta, com material, não me lembro a palavra, essa caneta branca e prateada, e no caso do outro grupo, com suporte claro. Otra, porque me salió medio... ¿Qué pasa, Emma? Quiero ir al baño. Ah, anda, y anda. Tapa el marcador, no te preocupes. Que no me da qué. Mami, te quedas en la cocina. ¡Dame tiempo! No hay tiempo para... Ella no tiene que ver. No, me puedo mover. Yo no puedo levantar. No te muevas. Voy a... ¿Qué necesitas, mi amor? Está muy bueno. Buenísimo. ¡Rascate vos! Bien, Lola, escúchame, si quiero de tu mamá. ¿La ropa con diseño también? ¡Mami, ahora! ¡Y la panza! ¡Ahora vamos a hacer...
puede borrar, mirá. Yo ya mirá la cara que le hice. Ay, mi amor. Ellos se animan. Ay, Ceci, sos vos. Y tu mamá mirando para atrás. Bueno, en realidad lo que Muito queríamos bem. O que eu queria mostrar como uma das coisas mais importantes do projeto, e na próxima aula vamos, na quinta, eu sempre falo amanhã, mas é quinta, né? Vamos falar do fato de que todo projeto começa, nenhum projeto pode começar se eu não tiver uma escuta e uma observação atenta ao que está acontecendo. Então, esse projeto de famílias aconteceu faz tempo e eu queria mostrar porque tinha um contexto particular, que era esse contexto da pandemia. Então, hoje estamos fazendo outros projetos com as famílias. Este ano era necessário outras questões. Então, é preciso levar em conta no projeto o momento em que eu estou vivendo, observar o que está acontecendo, escutar o que as crianças dizem e depois também coisas que eu quero propor, porque depois vamos falar que nem sempre os projetos surgem das crianças. Às vezes são coisas que eu, como professora, quero que as crianças aprendam, porque nós estamos lá para ensinar, para as crianças aprenderem. Então, na quinta, vamos falar também sobre essas questões de projeto. Vou responder algumas perguntas. Fabulinos atende crianças de 2 a 5 anos. Não temos bebês, mas também porque isso se dá porque no lugar onde estamos, onde fica a escola, é uma cultura de que as mães ou as avós cuidam dos bebês. No nosso entorno ali não tem muitos jardins, escolinhas tipo creche ou maternal. Não há população para atender. Quando nós começamos o projeto, tínhamos grupos de 45 dias em diante e tivemos por 2 ou 3 anos porque não havia mães que quisessem deixar as crianças na escolinha. Então, nesse lugar onde nós estamos, as mães continuam com as crianças durante o primeiro ano. Então, elas começam mais, por isso temos grupos a partir de 2 anos. Não temos essa população de crianças menores. Não sei se havia outra pergunta. Eu tenho uma tela aqui, uma tela aqui. Não sei se tem mais alguma outra pergunta que a Patrícia possa me passar. Temos, Ali, aqui uma pergunta da Ana Paula, que chegou também a respeito da inclusão. Como é feito com crianças de inclusão? Vocês trabalham com a inclusão na escola? Como que está isso no momento, né? Bueno, nosotros trabajamos con niños Bom, de inclusión. nós trabalhamos com crianças de inclusão, agora estão já na primária, acho que nos vídeos apareciam algumas. A única que não pudemos fazer entre as crianças com síndrome de Down, temos crianças com síndrome de Down, com diferentes deficiências, a única que não conseguimos trabalhar é com crianças autistas. Já tentamos, tivemos 5 ou 6, mas o próprio grupo terapêutico disse que não é o espaço para uma criança autista, porque é um espaço que tem muitos estímulos. Então, para quem conhece, nós temos um projeto chamado Territórios. Territórios é um projeto que tem espaço de brincar livre, onde brincam juntos crianças de 3, 4 e 5 anos, em todo o espaço, é longo de explicar, mas isso implica que as crianças saem da sala de aula e entram em contato com diferentes professoras, contextos, materiais, e isso não é possível para uma criança autista. Então, a inclusão que não conseguimos fazer, mas por causa da característica desse modelo pedagógico, se pudermos dizer assim, é porque há muitos estímulos visuais, sonoros, muitas pessoas, as crianças entram em contato com muitas professoras, então não funciona. Mas sim, temos estudantes de inclusão, isso está dentro dos nossos princípios da província de Buenos Aires. Então, temos sim crianças de inclusão e com acompanhantes terapêuticos também. Temos nesse momento 2 crianças com acompanhantes terapêuticos. Nesse vídeo não aparece porque já é de logo depois da pandemia, mas temos sim. Mais alguma outra pergunta?
Temos sim algumas perguntas aqui. Uma da Cíntia Berto Ruiz, eu acho que vocês até já contemplaram parte da resposta, né? Mas ela comenta que aqui no Brasil temos os princípios éticos, estéticos e políticos apresentados nas diretrizes nacionais. Quando se referem a esses princípios, no caso da Fabulinos, que apresentaram, se embasam em alguma legislação, foram construídos por vocês, podem contar um pouco sobre isso? Bueno, en realidad era eso que dije hoy, nosotros tenemos principios que están... Foi isso que eu disse. Temos esses princípios que já estão dentro do desenho curricular da província de Buenos Aires, mas os nossos princípios, nós levamos em conta esses princípios como a inclusão, a educação sexual, a identidade, mas depois há outros princípios que entram em diálogo com essa pedagogia da Reggio Emilia, que é como nós começamos o nosso trabalho, e depois princípios que fomos construindo e que guiam o nosso agir. É sempre importante ter princípios, não como leis absolutas, mas porque os princípios de uma escola também são subjetivos. Depende daquilo que nós queremos como escola. No nosso caso, temos essa coincidência de que as diretoras também são as donas da escola, as proprietárias da escola. Então, os princípios são muito claros entre o que os donos da escola querem e as diretoras. Agora, depois esses princípios são discutidos entre diretores e professores, mas não são leis absolutas. São subjetivas e podem ir se ampliando de acordo com as necessidades sociais que existam. Mas temos esses 17 e cada vez que um professor ou uma professora planeja ou fazemos um projeto, esses princípios sempre têm que ser um farol para as ações que fazemos. Mas também temos que levar em conta aquilo que é determinado pela legislação. E aqui temos a pergunta se é uma escola particular. É uma escola particular, sem nenhuma subvenção estatal, então não é uma escola conveniada, é uma escola particular. E temos aproximadamente 230 estudantes, de acordo com os turnos, em cada um temos tanto no turno da manhã como da tarde, 180, mais ou menos, porque tem algumas crianças que ficam de manhã e de tarde. Isso é opcional. Outros ficam só de manhã ou só de tarde. A escola fez 25 anos, desde... Não consigo nem fazer a conta. Desde 1998. E temos uma escola de ensino fundamental e médio. O que foi acontecendo foi com esse crescimento vegetativo. Conforme as crianças foram crescendo, foram ampliando a escola, que o fundamental chama Antônio Berni. Não sei se tem mais alguma pergunta. Olha, eu acho que... Aqui me perguntaram quantas crianças por sala. Nos grupos de 2 anos, são sempre 20. Nos grupos de 4 e 5, o de 20 a 25 estudantes, é o máximo. Que algumas começam num horário só e depois querem vir o dia inteiro, então aí aumenta um pouquinho. Mas 24, 25 com 2 professoras em todos os grupos. Pode falar agora. Sim. E aí tem o Instagram também. Como é que é o Instagram da escola? El Instagram siempre nos hemos negado. Sim, nós nunca quisemos ter um Instagram, não sei por quê, mas estamos em processo. É bem complexo mostrar tudo o que queremos mostrar, então estamos tentando alguma coisa, mas ainda não está como a gente gosta. Então, não vou mostrar. Ainda não está pronto. Ok. Mas, para mim, ter um Instagram, ter uma página, é todo um processo que, por mais que a gente tenha uma empresa que faz, até a gente conseguir chegar num acordo, não é fácil. Nós temos uma estética muito particular, um modo muito particular, então, não significa que não vamos ter, mas estamos aí tentando resolver algumas questões estéticas, acima de tudo. E também porque temos muito material de documentação, então precisamos da autorização das famílias, já temos para trabalhar em treinamentos, mas esse tipo de formato de vídeo seria impossível colocar no Instagram, porque aparecem muito as crianças, essas expressões tão poderosas das crianças, e é importante que vocês vejam nesse caso, na formação, mas não poderia estar
publicado isso numa rede social. Então, é difícil chegar nesse. Temos autorização para esses cursos, para os livros. Então, é todo um tempo de trabalhar com as redes sociais. Então, entre as autorizações e não conseguir ainda alguma coisa que nos represente realmente, quando tivermos, a gente divulga, prometemos. Ok. Eu acho que esse cuidado é bem importante, né, Alice? E a gente parabeniza vocês por esse trabalho sempre, né? Por mais de 25 anos aí de história, de uma história que honra as crianças, né? De uma história que é resultado de muito trabalho contínuo, de muito estudo, de muita pesquisa. E a cada vídeo, a cada produção, o que a gente visualiza aqui sempre nos emociona, né? Nos desperta muita curiosidade, muitas perguntas, e a cada detalhe a gente consegue observar esses princípios, né? Que para vocês são muito caros, são muito importantes, e a gente parabeniza vocês por esse trabalho, que é referência, né? Para todos nós, e a gente tem certeza que vai inspirar muitos professores que estiverem aqui conosco, né? Que estão por aqui. E que também fazem um excelente trabalho com suas crianças nos seus contextos, e estamos aqui, né, para aprender, reaprender e pensar juntos as possibilidades. Então, nós vamos aí nos ver novamente, né? Agora já estamos fechando o nosso horário de hoje, passou muito rápido, mas ficamos assim, né, com aquela pulguinha atrás da orelha para voltar aqui na quinta-feira e continuar essa aula, né, Ellison? Perfecto. Y si queda alguna pregunta, la respondemos E el se jueves. continuar alguma pergunta pendente, a gente responde na quinta. Essa sobre os territórios é longa, não dá para responder rapidinho, mas na quinta a gente retoma e responde. A primeira aula, o princípio do curso, onde tivemos tantos princípios, né? E o princípio é uma coisa muito importante, que é onde tudo começa. E pelo que vocês nos mostraram, os princípios também abarcam os valores de vocês, né? Que a gente possa pensar, se inspirar, tanto em Régio como a gente tem aqui no Brasil, muitas escolas que se inspiram, na Fabulinos, que é um modelo mais próximo, mas que também tem esse foco na criança e na autonomia, para que as escolas possam também ter os seus princípios e os seus valores. Isso é muito importante, porque a partir daí todo o trabalho se desenrola, né? Isso. Olha, só respondendo rapidinho, a Jéssica perguntou, então se amanhã não tem aula, a gente folga amanhã, mas a gente volta quinta, tá bom? Exatamente. Quinta-feira. E muchas sexta, gracias. esperamos vocês aqui e venham, gente, né? Sempre que puderem, a gente faz esse convite, venham ao vivo para a gente fazer essas lindas trocas, né? Essa energia contagiante aqui nesse momento, tá bom? Mas a gravação também fica disponível e vamos indo, né? Cada um com o seu tempo, as suas possibilidades, vai vivenciando e sentindo, se apropriando desse processo, tá bom? Alês, queridas, até quinta-feira, então. Ok, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. Buenas noches, Patrícia, pessoas queridas. E até quinta. Boa noite, Ellison. Boa noite. Até mais. Gracias. Tchau.